Eu não creio que isso possa acontecer, mas talvez o clima pode ficar pesado no Flamengo. O Paulo Souza chegou hoje e já reformulou todo o treino do Flamengo. O Flamengo, a partir de hoje, já não vai mais aceitar nenhum jogador levar o celular para o treino. Então, o jogador tem que entrar ali na Gávea, ele tem que treinar e ele não pode estar ali usando nenhum tipo de aparelho eletrônico, não pode estar usando o celular. E essa regra o Jorge Jesus já havia colocado no Flamengo quando ele havia sido contratado. Depois do Jorge Jesus, o Domenech, o Rogério Ceni e também o Renato Gaúcho havia liberado para os jogadores o uso de celular. Já nesse momento, o Paulo Souza proibiu todos os jogadores de usarem o celular durante o treino do Flamengo. E os treinos agora voltam a ser igual era na época de Jorge Jesus. Por isso, hoje vamos trazer para vocês aqui as notícias do Flamengo, dos comentaristas ali da ESPN, todos os créditos são da ESPN, onde eles falam claramente sobre como vai ser a partir de hoje o Flamengo ali no Ninho do Urubu e como serão os treinos do Flamengo. No ESPN FC, o Paulo Souza chegou na sexta-feira, foi contratado no dia 25 de dezembro e começou a trabalhar com o grupo de jogadores no dia de ontem. Nós temos imagens aí, não é isso, produção? Do Paulo Souza trabalhando lá com os jogadores e ele está colocando regras, né? Colocando a sua forma de trabalhar. Nós vamos mostrar as imagens do Paulo Souza lá com os jogadores do Flamengo que estão iniciando a pré-temporada. Olha aí, os jogadores fazendo todos os testes físicos, já indo para o campo. São imagens lá do Ninho do Urubu. Agora temos algumas regras colocadas pelo Paulo Souza. Por exemplo, os treinos serão às 8 da manhã, na maioria das vezes. Os jogadores, quando o treinamento acontecer às 8 da manhã, eles são obrigados a tomar café e almoçar no CT do Flamengo, no CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu. Durante as refeições, não será permitido o uso de celular, porque o Paulo Souza quer que os jogadores conversem, troquem ideias, que é algo realmente que no dia a dia a gente fica tão ligado aqui que muitas vezes acaba não conversando. E o Paulo Souza quer que esses jogadores do Flamengo troquem ideias entre eles no momento da refeição. Quando o treinamento for no período da tarde, lanche e jantar também no CT Ninho do Urubu. Ele pediu à diretoria do Flamengo, quando o Flamengo voltar a jogar no Maracanã, que seja montada uma estrutura para que os jogadores jantem no Maracanã logo após as partidas e com a presença das famílias, algo que Guardiola introduziu no Bayern de Munique. Entre outras coisas que no dia a dia o Paulo Souza está começando a colocar lá no papel, hein, ô Pascoal? E aí, Pascoal? Eu sei que você quer falar sobre esse tema aí, Pascoal. Manda ver, Pascoal. João, vou falar para você um negócio. Eu estou preocupado com isso. Pascoal? Estou muito preocupado com isso. Por quê, Pascoal? Porque eu fico com a lembrança do que aconteceu no Corinthians. O Corinthians recentemente trouxe um treinador do Atlético Paranaense. Sim. Né? E que disse que o jogador, o Cássio era o capitão do time e o jogador para sair do almoço não podia ir com o celular. E para sair da hora do almoço tinha que pedir autorização para o Cássio. Sim. O Cássio ficava constrangido. E aí começaram a vir as limitações. E aí o treinador não aguentou 3 meses. Eu estou muito preocupado com isso. Você acha que isso pode derrubar o Paulo Souza lá? Vou falar uma palavra só para você. Pergunta, eu respondo com uma letra só. Pode derrubar o Paulo Souza?
Se pode. Jogador é enjoado, cara. É. Jogador de futebol, bicho enjoado, rapaz. Jogador de futebol que é aqui, ó. Opa, ele tá almoçando aqui, dá uma garfada aqui, e pá, e pum, e coisa e tal. E eu tô querendo assim saber. mesmo. Upa, olha aí, olha aqui, rapaz, isso aqui, ó, e tal. Agora, o que... Gente, ninguém é menino, ninguém é criança. Marcou 8 horas da manhã, eu me lembrei do Leão. 8 horas da manhã. Me lembrei do Leão. O Leão marcava o treino às 9. Tá aí o Zinho, você sabe disso. O Leão marcava o treino às 9. 8 da manhã é o famoso treino mata-balada. Isso aí acabou com... Isso aí, Mata-balada. ninguém é menino. O cara marca o treino às 8, que é pro cara não sair à noite. É. Como é que ele vai chegar todo encapotado, tudo amassado pro treino? Não chega. E um detalhe, o treino começa às 8. O café da manhã é às 7. 6h30. O 7. cara tem que tomar café da manhã às 7. Tem que levantar às 6. Ele tem que chegar às 6h30 lá no... João, pergunta de novo. Pode derrubar o treinador? Eu tô preocupado com isso aí. Acho legal a ideia do jantar. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Muitos clubes brasileiros fazem isso e já fizeram isso. Sim. Eu já tenho conhecimento. Eu posso falar por mim. Eu já fiz isso, João. Né? Acabava o jogo, todo mundo ia pro hotel com as famílias e jantavam e depois ia embora. Entendeu? Aí tem jogador que não consegue comer. O Zinho pode falar, o Zinho sabe. Tem jogador que não consegue comer depois do jantar, depois do jogo. Demora um certo tempo. Porque demora para dormir, porque é muita adrenalina e tal. Tem jogador que sai bicudo no campo com o treinador. E aí ele vai sentar na mesa lá bicudo. Tem jogador que não entrou, estava no banco de reserva e achava que tinha que entrar. Vai ficar bicudo lá também. Agora, precisa saber... Isso na Europa, lá na Alemanha é legal. Ganhou, perdeu, eles vão tudo lá bonitão, com o paletó, tudo arrumado. Tudo bonitão lá no parque, os paletons, 44 talheres aqui, os caras escolhem o talher, porque tem talher é de lá pra cá, né? Aí eles começam, pá, e estão lá. Agora aqui não é assim, porque o cara sai bicudo do campo, o cara sai enjoado com o técnico. O Flamengo foi buscar exatamente isso. Se o Flamengo quisesse isso que você está falando, buscaria um treinador com a cultura do Brasil. Mas ele treina onde, meu senhor? Sim, mas o último grande exemplo de sucesso... Os jogadores são de onde, meu senhor? Mas o último grande exemplo de sucesso do Flamengo, e com este grupo do Flamengo, foi com um treinador português e que tinha hábitos parecidos com o Paulo Souza. Assim, não é idêntico. Ele está impondo algumas coisas que o Jorge Jesus não colocava, mas assim, o Jorge Jesus também tinha um controle rígido dos atletas. Sim. E foi isso que o Flamengo foi buscar. Ele ia junto com os jogadores no refeitório, ficava lá junto, participava, controlava os caras. Ia no treino, corria junto com os caras, dava dura nos caras no treino, correndo junto com eles. No treino, pegava o cara pro braço e botava pra cá, botava pra lá. Então, o João, tem uma coisinha que João Avelino falava. Uma vez o João Avelino tá saindo do campo, o preparador físico, a bola veio no preparador, a bola veio na direção dele, assim, o preparador físico pegou a bola. O João Avelino pegou a bola, o professor tava falando pra si, o professor Portela, pegou a prancheta e falou pra ele, tá vendo, professor? Demos 14 chutes no gol, 45% de passe certo, 1-0 pro adversário. A bola veio na direção do João Avelino. Ele pegou a bola e falou, ô professor, se essa marvada não entrar naquele quadradinho ali, não resolve nada. Então é o seguinte, se a bola entrar, funciona tudo bem, é ótimo, maravilhoso. Se a bola não entrar, aí mas é a Zé do Leite, meu senhor. Pascoal, porque caso o Flamengo tenha sucesso com o Paulo Souza, vai ser uma estratégia correta. Fazer uma perguntinha. Se não tiver sucesso, acontecerão os questionamentos. Eu estou curioso para ouvir a opinião do Zinho sobre isso. Quero fazer só uma pergunta para o senhor. O Zinho foi um atleta profissional que cumpria as regras, que era exemplar. Então, eu estou querendo ouvir com muito carinho a opinião do Zinho, além da identificação dele com o Flamengo. Mas, qual é a pergunta, Pascoal? Não, pode perguntar. Eu vou perguntar para o senhor depois. Mas agora pode perguntar para o Zinho, depois eu volto com a pergunta para o senhor. Zinho, qual é a sua opinião sobre esse tema aí? João, eu vou começar pelo que você falou no final, né? Realmente, eu fui um atleta profissional. E o atleta tem que ser assim. Ele recebe um salário muito bom dos clubes, principalmente, a gente está falando do Flamengo, o Flamengo tem a maior folha de salário do futebol brasileiro, ou se não, está ali entre a segunda, terceira, mas eu acho que é a primeira.
pagamento em dia, melhores condições para trabalho. São funcionários do clube, tem que cumprir as regras. Esse treinador que chegou tem essa metodologia de trabalho. E o clube o contratou e dando todo tipo de condição para que ele exerça isso, os funcionários, os atletas têm que cumprir. Não vejo nada demais. O futebol moderno hoje exige muito mais isso. Muitas coisas não é novidade, não são novidades, botar no plural, porque você tomar café da manhã no clube, eu como atleta e como diretor de futebol, gerente de futebol, vivi isso. É até bom. Às vezes você acorda, não dá tempo de fazer um cafezinho, você não quer acordar a esposa, ou a funcionária ainda não chegou. Poxa, você tem uma condição, um privilégio de você pegar o seu carro e ir para o seu ambiente de trabalho e ali já ter um café da manhã da melhor qualidade e com um acompanhamento de nutricionista para que você até coma corretamente, porque às vezes a gente nem come direito, né, João? Nossa casa ali... Comenta aí embaixo aí, você não tem paciência para fazer um ovinho, para fazer uma vitamina. Você toma um cafezinho, come um pão, acabou e vai para o treino. Não, que bom! Então isso aí não é novidade. A maioria dos clubes, e não é só o Português aí que chegou, vários treinadores brasileiros fazem isso. Vários clubes já têm essa estrutura. E graças a Deus que a maioria dos clubes estão com essa condição de ter um refeitório para proporcionar isso. Almoço, jantar, lanche. Isso faz parte do treinamento e faz parte há muito tempo já do futebol moderno e do profissionalismo. Então o atleta que não segue isso, o cara não está cuidando da profissão dele. Então eu acho que assim, o jogador tem que cumprir mesmo. Isso é bom para ele, muito bom para ele, e até para a carreira dele ser mais prolongada, com boa alimentação, com hora de sono, com treinamento, com aparelhagem, com condição. Agora, esse horário de 8 horas da manhã, eu não sei se é o horário da chegada, desculpa, é horário de início do treino no campo. Início do treino. Aí, assim... Início do treino. Vai ter que ter uma flexibilidade, porque assim, você jogou à noite. No outro dia vai marcar o treino à tarde para o regenerativo ou o treinamento para os atletas que não jogaram. Agora, quando é aquela semana cheia que você pode treinar, muitos times, às vezes, até concentrando para isso. Olha, essa semana é a semana cheia, o treino vai ser 8 horas da manhã. Tem muitos jogadores, principalmente os solteiros, vão querer até dormir no hotel do Ninho do Urubu, porque agora é um hotel. Tem muitos quartos ali que é melhor do que a casa de muita gente. É um resort. Da maioria. Cara, é um resort, é proposto. É claro que o cara é casado, tem os filhos, quer ficar com a família, é muita viagem, é muita concentração. Isso tudo, o Português, ou qualquer treinador, ou qualquer clube, tem a consciência disso. Acho muito boa a iniciativa dele, de algumas outras coisas diferentes do que já tem, mas tem muitas coisas que já estão sendo feitas no Brasil. Não é novidade que ele está trazendo, João. Exato. Eu só fico na dúvida desse jantar pós-jogo no Maracanã. No Maracanã. Vai ter que ter um espaço, isso, né? Ali tem muito espaço, tem restaurantes ali. Isso. E aí montar com a família, não tem problema nenhum. Tá bicudo, meu amigo, come a sua comidinha quietinho e vai para casa dormir. É isso aí. O Mauro Naves não falou ainda sobre tudo isso. Fala aí, Mauro. Não, eu acho que você quebra um pouco essa história do bicudo quando a família está junto. Também tem isso. Você está ali com a mulher, com os filhos. O cara vai olhar, talvez o filhinho vai falar, papai, o senhor não jogou, né? Filho, hoje não deu e tal. Mas ele não vai, sabe, ficar olhando para o treinador, o cara feio. Acho que muitas coisas ele está impondo e elas podem depois serem ajustadas. O cara mora lá na zona sul do Rio de Janeiro, tem que estar às 7 horas para o café da manhã, porque é 8 no treino, esse cara vai acordar às 5 horas da manhã. Então, uma hora ele vai chegar e vai falar, não dá, porque eu tenho 1 hora de trânsito aqui para chegar. Então, são coisas que são ajustadas. O Jorge Jesus colocou a história do celular. Caiu.
o celular nas refeições. Foi negociado. Foi negociado, porque aí o time também Depois tá que ganhando. começou a ganhar. É isso que eu tô te falando, o time tá ganhando. Ganhou, tá tudo certo. A bola entrou, A bola entrou, o cara Perdeu, chega. tira o celular. Ganhou, pode falar no celular. Professor, o cara começa a justificar, sabe? Professor, tava treinando, tomando banho. É agora no almoço que eu vou mandar um recado lá pra casa, sabe? Miguel, mas começa, é a hora que eu tenho, porque depois eu saindo daqui eu vou dar uma descansada, então eu aproveito aqui para falar. Acho que ele tem toda a razão. É muito bom que o jogador converse sobre a próxima partida, sobre o jogo anterior, converse sobre futebol, sobre o campeonato. E, na verdade, com os celulares, a gente vê hoje até nas casas, em tudo, a família, senta um para cada lado, é só no celular não tem uma conversinha. Isso acontece É mesmo. um costume muito desagradável. É verdade. Tem um meme muito legal na internet, que assim, todo mundo da família, vão visitar a vovó, ai, que saudade da vovó. Aí aparece lá na sala a vovó, assim, sozinha, e tá todos os netinhos lá no celular, ninguém tá dando bola pra vovó. Acontece mesmo. Então, ele querer cortar isso, ok. Mas o jogador começa a negociar, quando o time começa a ganhar, professor, é a hora que eu preciso, e vai passando. Não, e outra o treino coisa, das 8, vamos passar para as 9, porque eu moro não longe. pode ficar meia hora sem mexer no celular? Não pode, então, claro. O dia tem 24 horas, né, gente? Vai bater ponto, né? Tem um ponto. Vai ter que Tudo bem que a gente fica 24 horas aqui também. Vai ter que botar o dedo nas 8 da manhã. Eu esqueci disso. É igual a gente aqui quando chega na empresa. Aí, né? Tem lá que passar o cartão, tem que botar chegou tal horário e tal. É como em qualquer empresa, né? A pergunta aqui... Pois não, qual é a pergunta que o senhor quer fazer? Primeira pergunta. Pois não. São várias perguntas? Pro Joãozinho, você fala, João, pro Joãozinho, você fala pra ele, João, se você for mal na escola, eu vou tirar o seu celular. Fala. É a mesma coisa, filho. Não tá mudando nada. É a mesma coisa. Tá tratando o jogador igual criança. Outra coisa, pra perguntar pro senhor. Sim. Essas regras todas, elas são negociáveis? Não sei. Eu não sou o Paulo Souza e não sou a diretoria do Flamengo. Agora, uma coisa é o seguinte... Porque o Jorge Jesus teve que negociar, era isso que eu queria chegar. Eu fico abismado, e vou na linha do Zinho, que isso seja motivo de discussão e que dê um buchicho danado. Meus amigos e minhas amigas são profissionais, têm uma condição de trabalho privilegiada, é obrigação. Eu fico assustado de ver que isso não estava acontecendo antes, com o Domi, com o Rogério Ceni e com o Renato Gaúcho. Deveria ter seguido do tempo do Jesus, com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Afinal de contas, nós, que somos profissionais da comunicação, temos que cuidar da nossa voz. Nós sabemos os cuidados que temos que tomar para que tenhamos uma voz boa no ar, uma boa dicção, que a gente possa se comunicar com o nosso público. O jogador de futebol, ele sabe que ele precisa cuidar do seu corpo. E quando foi apresentado, o Paulo Souza deu o recado claro. Nós temos o melhor ou um dos melhores elencos da América do Sul. Mas isso não basta. Nós temos que trabalhar mais do que os outros. Ou seja, está claro que não estavam trabalhando. Temos o Paulo Souza aí falando? Então, vamos lá. Por favor, Paulo Souza, pode falar. O João Guilherme rasgou o verbo, com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros, e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores. Pois é, e olha só, o Gabigol, que é uma liderança do elenco, indiscutivelmente, ele postou hoje lá na rede social dele um vídeo dizendo 2022 começou com muito trabalho. E olha o vídeo dele lá, ó. O Gabigol está trabalhando, antecipou a volta das férias em ano de Copa do Mundo. Ele tem grandes objetivos na seleção e no Flamengo. Olha aí, ó. Conversando lá com o Paulo Souza. Gabigol está puxando a fila, hein, Zinho? Tá certíssimo, né? As pretensões dele, é claro, no Flamengo, é o compromisso principal. Ele é atleta do Clube de Regata Flamengo.
Mas ele está com a visão total na seleção brasileira. Ele é um cara experiente, esperto, sabe que precisa estar bem fisicamente, vai ter que estar voando. O ano não foi o melhor do Flamengo, né? Chegou em decisões. Tá aí, pessoal. E esse foi mais as notícias, as novidades que aconteceram hoje lá no Ninho do Urubu. E você vê aí o João Guilherme rasgou o verbo, né? Referente às mudanças que estão acontecendo lá no Flamengo. Deixa aqui o seu comentário se você também concorda com as mudanças do Paulo Souza. Você também é a favor dessa manobra que o Paulo Souza está fazendo de privar os jogadores, fazerem eles levantarem cedo para ir treinar, para poderem ali renderem mais? Deixe o seu comentário e deixe também o like no vídeo aqui do nosso canal Lances Inéditos.